de caso. O tema da nossa aula aqui é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, um documento nacional tão importante, o mais recente, né, dentre os nacionais, e que tem um peso muito grande na formação do professor, no caso de vocês aqui agora, na formação continuada do professor e também na atuação prática do professor. E é por todas essas questões que a gente precisa de uma pessoa que tenha todo esse conhecimento do aporte teórico e também das questões práticas para falar com propriedade. E eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a professora Ana Paula Cunha. Seja bem-vinda, professora Ana Paula. Olá, alunos. Oi, professora Suzy. Muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir bastante para essa discussão. Com certeza vai contribuir, sim. Eu gostaria que você se apresentasse para os nossos alunos, a sua formação, a sua atuação atual, para que a gente possa conhecer você mais um pouquinho. Claro. Pessoal, eu sou graduada em História e em Pedagogia. Eu sou mestre em História também. Atuo hoje na rede privada, na educação básica, lecionando a disciplina de História, e também atuo no ensino superior, no curso de Pedagogia. Ótimo. E você deve estar se perguntando, nossa, mas eu estou no curso de Filosofia e vem uma professora da área de História para falar sobre o estudo de caso, ainda mais da prática da BNCC? Mas calma, é que todas essas questões práticas têm por trás uma questão histórica que a gente precisa conhecer. Então, desde pedagogos, filósofos, historiadores, nós precisamos sim conhecer esses momentos históricos que marcaram tanto as questões de elaboração das políticas nacionais, quanto a influência das políticas internacionais, enfim. Mas tudo isso você pode se aprofundar um pouco mais com a leitura especificamente da nossa unidade 5 do livro de Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica, livro da nossa disciplina aqui. Agora, nós vamos tratar mais das questões práticas envolvendo a história. E é por isso que eu gostaria de já começar com uma pergunta para a professora Ana Paula, justamente sobre esse viés da história. Observando pelo lado histórico, professora Ana Paula, a gente percebe que ali na década de 60, em meados de 1960, a gente já teve um histórico que marcou as discussões do campo da filosofia, da disciplina de filosofia, assim como de outras disciplinas que foram questionadas sobre a sua necessidade, a sua inserção ou retirada do currículo. Dentre elas, tivemos a filosofia, que teve uma discussão com a parceria MEC-USAID, de retirar a disciplina de filosofia, porque ela não estava sendo necessária naquele momento, de acordo com as pessoas que estavam no poder e ditando as políticas educacionais da época, para adentrar outras disciplinas que eram consideradas, na época, mais apropriadas. Dentre elas, a moral e cívica, que a gente conhece tão bem. Quem nunca ouviu falar nessas disciplinas, não é mesmo? Com certeza, vocês têm algum conhecido, algum familiar que com certeza passou por essa formação. Então, a gente conhece, ao menos, esse resquício da história. E eu gostaria que você, professora Ana Paula, nos contasse um pouco desse olhar histórico, como que essas discussões do currículo, essa discussão de uma disciplina é coerente para a época, não é necessária, como que a gente pode ver isso do campo da história mesmo? Ótimo, professora. Essa é uma discussão extremamente pertinente, quando no início a professora pontuou mesmo que nós temos que ver sempre o ponto de vista histórico dos fatos, né? E não é diferente com a educação, nós temos que analisar a trajetória histórica. E eu costumo dizer para os meus alunos que tudo é muito interligado. Nós não podemos falar em economia sem tratar de política, sem tratar de cultura, de educação. Então, todos esses movimentos, eles funcionam ali numa dinâmica muito interligada. E nesse momento que a professora menciona da história do nosso país, na década de 60, se inicia, então, um período complicado para a nossa história política, que tem as suas consequências nos outros ramos, nos outros âmbitos, não é? Então, nós iniciamos ali na década de 60, em 1964, a ditadura militar brasileira, não é? Então, nós tivemos um período ali de forte
repressão, censura e etc. Não é o tema desse momento, não é? Mas é importante destacar. E quando nós temos esses períodos de governos autoritários, nós temos, então, o foco desse momento em fazer com que a população se submeta, né? Então, para que essa população se submeta, também é muito necessário que haja um controle. Esse controle ele vem por parte da mídia, da arte e da educação. Então, é por isso que, nesse momento, nós vamos ter, então, a supressão dessas disciplinas que são consideradas, porque são, na realidade mesmo, né, disciplinas que proporcionam aquela função social da escola. Né? Nós não podemos esquecer que a escola tem essa função social de formar, então, cidadãos críticos, atuantes, reflexivos, que possam agir para modificar a sua realidade. E esse momento histórico do nosso país é justamente isso que não é o que eles querem, que eles queriam que acontecesse, né? Uma modificação crítica dessa realidade. Então, nós podemos observar como a educação, ela caminhou nesse sentido, né, de suprimir, então diminuir, fazer com que as pessoas tivessem nesse momento um ensino que fosse dedicado mais à questão do trabalho, da questão de se permanecer ali como assim, eu estou contribuindo para a minha pátria. De que forma eu estou contribuindo para a minha pátria? Trabalhando para trazer resultados econômicos. Então, é muito passada a ideia de que se falar em questionar, em lutar, em atuar criticamente, você não está sendo um cidadão, você está sendo um cidadão ali subversivo, né? E isso era punido naquele momento. Então, ao passo que nós temos governos, né, nós temos interesses distintos, e esses interesses, eles refletem no processo educacional. Então, nesse momento da história do país que a professora menciona, foi exatamente isso que acabou acontecendo. Né? Nós tínhamos uma força de interesses que guiavam o país para um ensino focado naquele objetivo de formação para a mão de obra, para o mercado, pensando também, claro, que nesse momento da história do país, nós tivemos toda uma ligação com os mecanismos internacionais, aumentamos bastante a nossa dívida externa por conta de empréstimos e investimentos, então tudo isso está ligado com o que aconteceu na nossa educação naquele momento. Exatamente. E a filosofia, no caso de vocês, caros alunos, é um campo, assim como a história e muitas outras ciências que nós vemos dentro das escolas, hoje, não é à toa, elas trazem uma criticidade, um momento de reflexão, um momento de ação daquele sujeito que está em processo de aprendizagem. E isso, na época, não era muito apropriado para quem estava no poder. Um poder militar, um regime militar, ele não quer uma população, uma formação que tem essa criticidade, que vai bater de frente com os ideais, que vai questionar, porque o regime militar e toda essa organização mesmo militar, ela tem uma hierarquia que deve ser respeitada, que deve ser obediente aos seus superiores. Então, a população da época também era, não diria bem educada, mas treinada mesmo para ser isso, né, professora Ana Paula? Para ser dessa forma. E a professora Ana Paula explanou muito bem, porque nós temos questões políticas envolvidas, as questões econômicas, as questões pedagógicas, porque a escola é sempre vista como aquela que vai formar o cidadão para a sua sociedade atual. Então, a escola, ela é uma pequena sociedade dentro de uma sociedade maior. Ela é o reflexo daquilo que acontece para além dos muros escolares. Então, a gente sempre vai atuar, enquanto professores, de acordo com aquilo que nos é solicitado para a formação do sujeito. Mas é claro que nós, professores, sabemos bem como contornar uma situação para sempre visar a formação de qualidade dos nossos alunos. E é por isso que nem sempre a gente, atualmente, aprendendo com a história aí, a gente vai aceitar o que nos é imposto. Nós vimos, então, na década de 60, as consequências da retirada desses conteúdos da grade curricular. Então, o que houve de movimento e por que nós começamos a falar sobre esse tema lá da década de 1960? Aqui, no Brasil, novamente,
recentemente, com a discussão de uma base nacional comum curricular, foi novamente ressuscitada essa discussão sobre retirada de disciplinas que hoje a gente vê de forma evidente a sua significância. E, novamente, a filosofia estava nesse bojo, nessa discussão. A retirada da disciplina de filosofia, juntamente com outras, como sociologia, educação física, arte. E, como a gente já teve esse histórico, o que aconteceu? Os nossos alunos, os nossos professores, eles foram à frente e disseram, dessa vez não. Então, a história vem nos ajudar sempre nessa memória social, essa memória coletiva que é tão importante para a gente aprender com o que já passou e fazer um presente, um futuro cada vez melhor. E no campo da educação, então, a gente pode ver com essas novas discussões, com uma reformulação novamente de um currículo que teria uma retirada de disciplinas, que dessa vez a população, de uma forma geral, sobretudo alunos e professores, foram à frente para dizer que a filosofia continua. E aí começaram, então, as discussões da elaboração dos textos da BNCC. Então, ficou entre essas discussões, vocês devem ter acompanhado na época, lá em 2016, mais ou menos, os alunos foram, principalmente das escolas públicas, fizeram uma ocupação das escolas e reivindicaram os seus direitos de participar dessa discussão. Então, nós tivemos, primeiramente, uma medida provisória, ou seja, uma imposição do governo e não um projeto de lei, que é o correto que se tenha. Qual que é a diferença aí? Uma medida provisória, então, é uma imposição vertical, que a gente chama, ou seja, de cima para baixo. O governo vai impor o que vai acontecer em torno das políticas, no nosso caso aqui da discussão, das políticas educacionais. E a gente já viu nas aulas, ou vocês ainda verão nas aulas, que o ideal em uma sociedade democrática é que ocorra o quê? Uma discussão da população para dizer quais são os problemas e quais são as soluções. E é daí que surge o projeto de lei que vai ser discutido na sociedade, nas câmeras, até se chegar a uma lei que, de fato, faça-se cumprir uma política que vai ser testada, avaliada, reformulada, implementada de diferentes formas, como vocês já conhecem, o ciclo de políticas. Então, essa é a diferença, e foi isso que os nossos alunos, o que dá muito orgulho para nós, é ver essa consciência política dos alunos, principalmente do ensino médio, já tendo lá em 2016. Então, veja quanto que a gente não conseguiu desenvolver ao longo da nossa sociedade aí, as diferenças lá da década de 1960 até a sociedade atual. E com essas discussões atuais, eu gostaria de saber da professora Ana Paula, como que foi, se é que teve, a discussão na escola privada, porque a gente fala muito da escola pública, a gente sabe que teve esse movimento, que teve essas discussões, e na escola privada, porque a BNCC serve para ambas. E aí, professora Ana Paula? Então, professora, só fazendo um comentário à sua fala anterior, eu acho muito legal nós falarmos dessa questão ativa dos alunos mesmo, da comunidade escolar, e aí nós percebemos, na prática, a importância dessas disciplinas que nós estamos falando. Nós estamos vendo na prática algo teórico, né, sendo colocado, então isso é muito importante. Bom, com relação à consulta, digamos assim, que acontece nas escolas privadas. Bom, nós sabemos que é passado pela mídia e pelo governo, pelas fontes oficiais, digamos assim, que houve, né, uma consulta feita com os gestores, com os professores, né, e com os alunos também aí de todos os estados, né. Ocorre que, na prática, isso não foi sentido da mesma forma por nós, como é dito, né? Eu me lembro, falando ali um caso particular, né? Em 2015 e 2016, ali entre 2015 e 2016, eu atuava no ensino médio, inclusive lecionando a disciplina de sociologia, e eu lembro que nós tivemos ali uma rápida consulta. Eu lembro como se fosse hoje a coordenação dizendo, olha, senta ali no computador da sala dos professores, nós precisamos responder aqui rápido esse questionário sobre quais seriam temas básicos para se tratar da sociologia, da filosofia, enfim, né? E eu lembro que aquilo foi uma coisa que, no momento, eu pensei, falei, nossa, mas
que raso, né? E até os próprios conteúdos que eram postos naquela consulta, para mim, naquele momento, faltava. Eu falava, nossa, mas espera aí, não tem tal e tal, tal questionamento, reflexão, autores aqui nesse momento. Então, para nós, como que fica posto, né? Que foi algo que foi colocado de uma forma muito rasa para que ficasse registrado que houve uma consulta, mas que, na verdade, a comunidade escolar como um todo, professores, alunos e gestores, não se sentiram consultados verdadeiramente. É como se algo que já estava posto apenas foi lhe dado uma oportunidade de falar algo sobre, mas que nós não tínhamos, na verdade, voz. Que era algo que já tinha sido imposto e, enfim, infelizmente, a gente não teria muito como questionar isso daí, né? Então, infelizmente, na prática, a minha visão dessa consulta e todo o processo de elaboração, né, da BNCC foi dessa forma. E a gente vê, então, consegue perceber, então, essa questão da democracia, porque se a BNCC ela é um documento nacional que deve ser aplicado por todas as escolas públicas e privadas, onde está a voz do professor das escolas públicas e privadas na elaboração desse texto e para a implementação, porque não vai ficar só no texto, vai ter que ser colocado em prática. Então, quem vai colocar isso em prática? O professor. Então, nada mais justo do que fazer o professor participar de forma íntegra desse processo. E vocês podem ver lá na aula sobre a nossa unidade 5, que vai falar mais sobre a BNCC, a fala da professora Camila Tecla, que ela veio para contribuir na sua fala de professora da rede pública. Então, por isso aqui a gente está vendo também o lado da escola privada. Então, de ambos os lados a gente vê que não são tudo flores. A gente tem uma participação, mas que tipo de participação é essa? A gente tem uma discussão, mas quem está envolvido nessa discussão? Com qual nível de profundidade os professores, de fato, discutiram? E a professora Camila evidencia que teve uma participação maior, sim, da escola pública, porém, o nível de discussão também não foi aquele ideal, aquele esperado e necessário para a nossa educação. Então, são pontos aí para a gente discutir. E fica a pergunta para você refletir. A BNCC é ou não é um documento democrático? O que vocês acham? Então, e aí também, professora, tem a grande questão, né? Às vezes as pessoas não compreendem muito bem, porque uma boa parte dos docentes acabam que ficaram contrários à implantação naquele momento da BNCC. Então, analisando novamente o desenrolar histórico dessa implementação, talvez a gente consiga compreender um pouco melhor, né? Exatamente. E mais um adendo, pessoal. Essas consultas, pelo que eu estou entendendo, então, da fala da professora Ana Paula, se eu estiver errada, me corrija, e pelo que a gente verifica também na fala da professora Camila Tecla, foram feitas por instrumentos digitais, tecnológicos ali. E sabendo da realidade das nossas escolas no Brasil, a gente sabe que não são todas as escolas que têm esses equipamentos, essas possibilidades na sua estrutura para possibilitar essa participação do professor. Se a escola não tem, nessas regiões em que as questões sociais são mais precarizadas, será que em casa o professor teve essa oportunidade de participar? Então, será que todos os professores participaram da elaboração, das opiniões, das consultas sobre a BNCC, na fase de elaboração ainda? Então, o que vocês podem nos dizer, caros alunos? Verifiquem com as pessoas que vocês conhecem que já atuam há um certo tempo, então ali desde 2015 na educação básica. Pergunte a ela, você participou, você teve a oportunidade de participar das consultas sobre a BNCC? Como que foi? E aí a gente vê que também em cada região é de uma forma diferente, em cada escola é de uma forma diferente. Bom, dando prosseguimento então, para a gente e entrando na reta final aqui da nossa entrevista com a professora Ana Paula Cunha, que está sendo de grande valia, professora Ana Paula, eu gostaria que você destacasse para nós, então, como que fica a BNCC na prática, porque agora o texto já foi aprovado, né? Então nós temos ali desde 2018 o texto na íntegra, desde a educação infantil até o ensino médio, já tudo pronto na teoria.
e agora a gente precisa partir para a prática. E este ano, 2020, era o ano da implementação da BNCC, veio todo esse histórico aí que a gente já sabe da pandemia, com as escolas de ensino remoto. Como que fica a aplicação da BNCC na prática? Então, professora, é interessante que nós pensemos, gente, né, como que a gente fala em história e a história nos surpreende a todo momento, né? E aí, novamente, eu venho passar uma visão do meu olhar, né, sobre o meu ponto de vista. Quando nós falamos em colocar a BNCC na prática, e essa velha máxima, né, entre teoria e prática, que a gente sempre está debatendo, né, na educação, isso é extremamente importante, né? O que acontece? Nós tivemos a implementação, como a professora pontuou, então ficou muito claro o seguinte para as escolas particulares. Temos algo posto, temos que nos adaptar, e eu lembro de uma fala, inclusive, que eu ouvi, que eu acho até interessante mencionar, porque professores ainda questionando, ainda querendo debater, geralmente professores dessas disciplinas mesmo, viu? Sociologia, filosofia, artes, né? E foi dito, olha, não tem mais o que fazer. Gostem ou não, vamos ter que implantar. E aí eu trabalho com material apostilado, e houve de uma forma bem rápida já uma adaptação desses conteúdos na apostila. Eu falo da disciplina de história especificamente, mas sei que houve para todas as disciplinas. Então, é como se eles tivessem o material em si, né? Claro, não vou mencionar qual é o material, mas esse material, ele incluiu alguns conteúdos, como, por exemplo, na história a gente fala de dar uma ênfase maior para a Ásia, para a África, para os povos nativos, o que é algo bom. Só que essa inclusão de conteúdo foi feita sem pensar, então, de uma forma como isso ficaria melhor exposto, um pensamento, assim, a gente sabe que a gente estuda a história de uma forma linear na educação básica, talvez isso não tenha ficado tão linear o suficiente para os alunos compreenderem essa linha do tempo, que é uma dificuldade para os alunos. Sim. Muitos momentos na história a gente vai e volta nessa linha do tempo, né? Entendo perfeitamente. Então, é uma dificuldade, é uma coisa Sim. que, olha, novamente, né? A professora enfatizou que quem vai colocar isso na prática? Nós. Então, nós sabemos como isso está ocorrendo no chão da sala de aula. Só que nós tivemos um tempo muito breve, né, com essa reformulação do material. Nós trabalhamos ali um bimestre, quase nem terminamos o primeiro, na verdade, e iniciamos a pandemia. Então, a partir desse momento, parou-se, né? Acabou ali a discussão que era tida sobre material, sobre como aplicar aquilo, sobre quais seriam as estratégias digitais, né? Que é muito falado também na BNCC para adequar, né, essa forma ali de método e metodologia. E aí nós ficamos um período ali meio que patinando, na verdade, tentando ver uma forma possível de fazer essas aulas remotas. Até que, né, conseguimos encontrar uma melhor forma de fazer essas aulas. E aí, professora, nós temos 2 pontos dessa questão que eu acho importante ser pontuados. Nós temos os grandes críticos, né, que falam que nesse momento não existe pensamento em BNCC, não existe pensamento, na verdade, em conteúdos, assim, reais que estão sendo dados, que está sendo cumprida ali uma prática, né, que não podemos parar de ter aulas, mas que isso não está sendo muito efetivo, que é um pensamento mais radical, são 2 lados bem Sim. opostos. E, por outro lado, nós temos um pensamento que é bastante recorrente ali nas escolas particulares, de que se nós pensarmos nas competências da BNCC, nós estaríamos, mesmo que não intencionalmente, tentando que agora colocar em prática, com os meios que nós temos. Então, novamente, isso vai variar muito de escola para escola, de cidade, estado, a questão do público, do privado. Então, isso é muito variável, é bem complicado. Mas, né, na realidade em que eu estou de escola privada, em Maringá, a gente sabe que é uma realidade privilegiada, né?
Então, nós podemos até concordar que algumas dessas competências estão sendo colocadas em prática obrigatoriamente. Mas aí quem está fazendo isso? Vem por parte do colégio, vem por parte da Secretaria de Educação, do Estado, etc., do governo federativo? Não. Né? Quem está tendo que, de fato, se adaptar, questionar o seu método, a sua metodologia, e aí sim pensar em conteúdos essenciais, porque é o que o professor está fazendo nesse momento. Ele está tendo que pensar em passar com a melhor qualidade possível um conteúdo que é essencial, pensando na continuidade de conhecimento para os próximos anos. Então, por exemplo, né, nós podemos citar aí algumas competências, quando nós falamos de conhecimento. Então, ok, nesse momento nós estamos falando em aprendizado em diferentes contextos, né? Uhum. Então, com certeza, em todos os lares nós temos uma produção diferente de conhecimento, mas ele está acontecendo, né? Também podemos falar de cultura digital, né? Então, as aulas remotas, de uma forma ou de outra, com mais ou menos tecnologia, nós sabemos que as escolas particulares, elas têm investido antes para se adequar à BNCC, e toda uma exigência do mercado mesmo, que a gente não pode esquecer isso, e o público não tinha essa estrutura, né? Então, de uma forma ou de outra, os dois tiveram que se adaptar a essa cultura digital, né? E logo, logo eu faço ao outro lado, a crítica a essa questão, né? Trabalho e projeto de vida. Então, estamos falando, né, de valorizar a organização, metas, planejamento. Então, de uma forma ou de outra, isso também está acontecendo. E etc., né? Empatia, cooperação, responsabilidade, cidadania, tudo isso tem que ser pensado agora em momentos de pandemia. Está sendo pensado da forma como nós gostaríamos? Está sendo colocado em prática da forma como nós queríamos que acontecesse enquanto professores? Não, vamos ser muito realistas, né? Mas também não podemos excluir o esforço por parte desses professores em tentar fazer isso da melhor forma possível, né? E aí nós temos também a outra questão, que é, ao passo que nós temos essas escolas particulares tentando enfatizar que a BNCC está acontecendo na prática, mesmo não de forma planejada agora, né, por conta da pandemia, mas que está sendo tentado, pelo menos, eu acredito particularmente que esse momento, ele enfatiza muito quais são as nossas carências. E quando ele enfatiza quais são as nossas carências, ele também enfatiza possíveis falhas da própria BNCC, né? Então, que eram críticas já feitas pelos professores antes, né? Então, estamos preparados para isso enquanto educação nacional, né? Sem fazer essa separação entre público e privado? Será que todas as competências, habilidades, enfim, que estão propostas pela BNCC na prática são possíveis mesmo, levando em conta, né, toda a nossa estrutura de país e de educação nacional? Então, eu acho que isso é importante a gente pensar agora. Então, acho que era basicamente isso. Isso. E daí, só para a gente ter um comparativo, nas escolas públicas não está tão diferente a realidade citada pela professora Ana Paula, viu, pessoal? Porque da mesma forma que as escolas privadas estão em ensino remoto, as públicas também estão. Então, os professores estão sentindo as mesmas dificuldades, a dificuldade de adaptar os seus métodos, adaptar a metodologia, inserir ou não BNCC, realmente é uma discussão que ficou em segundo plano, porque o mais importante agora é, de fato, se preocupar com o processo de ensino que tenha que ter qualidade da mesma forma, e o processo de aprendizagem, porque do outro lado nós temos diferentes realidades, cada professor tem em suas mãos pelo menos umas 20 vidas ali para se preocupar, para pensar em cada processo de aprendizagem. Se antes, em sala de aula, a gente já tinha que se preocupar com as formas de aprendizagem individualizada, imagine nesse momento de educação remota, né? Então, a gente sabe que, principalmente nas famílias de alunos da escola pública, a gente tem família que tem um celular para ser usado por todos os membros, então tem mais de um filho na casa que precisa participar dessas aulas, às vezes não tem o celular, mas as aulas estão sendo passadas
por um canal na TV, de acordo com o governo ali do estado proporcionou, mas como que é a condição dessa rede que a família tem em casa, enfim, são vários aspectos que a gente precisa tomar cuidado nesse momento para que o processo de ensino e o processo de aprendizagem continue. É como a professora Ana Paula falou, não é o ideal, não é como nós gostaríamos, mas a gente está firme e forte nessa luta para continuar. E aí, quando a gente retomar, aí sim, volta-se todas essas questões com relação à BNCC. E sempre fazendo também essa menção às competências e habilidades. E professora Ana Paula, falando também dessas competências e habilidades, e aproveitando para falar um pouquinho mais da estrutura, principalmente no campo privado, muito se fala na BNCC das questões tecnológicas. A rede privada, pelo que você observa, pelo que você pode nos contar, ela já está, mesmo com esse contexto de pandemia, se preparando para que quando voltarmos, né, às aulas normais, esperamos que seja o mais breve possível, com segurança, já está se preparando, como está a questão da infraestrutura, até para o alinhamento dos itinerários que o ensino médio terá que se organizar também, e acredito que mexa aí com algumas questões de estrutura da escola. O que você pode nos contar sobre isso? Sim, eu vejo bastante movimentação, professora. Eu vejo que já havia um pensamento de se adequar à cultura digital antes, mas que houve um boom e que os colégios particulares, que felizmente contam com recursos financeiros para tal, têm pensado bastante, tanto na estrutura física. Eu vejo, particularmente falando novamente, o colégio que eu trabalho fez diversas reformas na estrutura física do colégio, quanto na questão digital mesmo, investindo em plataformas, né, que antes, às vezes, até existiam, mas não eram tão atualizadas ou utilizadas. Então, vem sendo feito um investimento muito grande nesses recursos digitais, treinamento de professores, o que é outra coisa que eu acho essencial, né? Porque quando a gente fala no processo de ensino e aprendizagem, é interessante nós vermos isso como um ciclo, né? Porque o próprio professor está passando por um momento de aprendizagem, né? Muitos professores antes não tinham ideia de como se adequar, de como trabalhar, e eu vejo particularmente o meu processo de evolução na questão digital. Eu adquiri recursos que eu não tinha antes, enquanto professora, eu fiz cursos e etc. para conseguir me adequar. Então, eu vejo que os colégios da rede particular, eles se preocupam com essa questão de treinar tanto professores enquanto alunos, e não só por esse momento, mas porque se pensa bastante em estender essa questão digital para o retorno, né? E manter, claro que não, né, a aula remota, as aulas ao vivo, né, as atividades que são todas feitas, né, por formato digital, mas que não se abandone alguns desses recursos que são muito interessantes, né? Mas esse é o lado da escola particular, né? Eu vejo, sim, uma adequação, um esforço, mesmo porque, novamente, eu acho importante enfatizar que não é só uma questão de pensar no ensino e aprendizagem, mas porque quando nós falamos em escolas particulares, e aqui ainda mais na nossa região de Maringá, é uma briga muito grande, né? É uma questão de mercado. Então, existe também uma corrida para ver qual é a escola, qual é o colégio que vai oferecer melhor agora essa questão tecnológica. Então, por isso também tem, sim, esse movimento de se adequar e utilizar e pensar em continuar utilizando depois, né? Isso, e é uma questão também a se pensar nas escolas públicas, porque enquanto a escola privada, a tecnologia vai ficar por conta da própria administração da escola, que tem essa autonomia e, na verdade, esse dever. No caso das públicas, a gente depende do governo, do Estado. Então, quais são as medidas que serão tomadas na escola
pública, na questão da infraestrutura, na questão da formação de professores, como bem disse a professora Ana Paula, a gente precisa de uma formação de professores. Se não me engano, a professora Camila Tecla também toca nesse ponto, porque estava sendo, né, realizado formação docente continuada na rede pública para essa adequação à prática docente, porque, como a gente começou dizendo, não é só uma questão de texto, não é só uma lei, não é só um documento nacional escrito. O professor vai ter que mudar a sua prática. Como? Fazendo com que o aluno experiencie mais a sua aprendizagem, para que tenha, então, qualidade na aprendizagem e no ensino. Então, é uma mudança bem forte, bem característica da BNCC, que haja essa interação professor, aluno e conteúdo, objeto de estudo, o meio, a escola, as experiências, enfim, a forma como for melhor para cada ciência trabalhada ali na escola. Então, é uma questão teórica que vai ser mudada? Sim, mas também prática. E, por isso, a gente precisa de formação de professores. Então, iniciou-se na rede pública, mas com a pandemia, então, veio outras questões a serem discutidas, feito uma pausa, mas quando a gente retornar à nossa antiga normalidade, ou nova normalidade que seja, nós vamos precisar retomar essa formação do professor. E acredito que na escola privada isso não seja diferente. A formação do professor é tão importante quanto na rede pública e na rede privada. Então, nós temos formação de professor, a estrutura, né, que daí envolve tecnologia, que no caso da rede pública vai depender do governo e do estado, como que eles vão ofertar, como que eles vão se organizar. Tivemos notícias recentes aí de teto dos gastos com a educação, então a gente precisa, tudo isso vai influenciar na nossa atuação lá na rede pública. E também, quando a gente fala dos itinerários, vocês podem se perguntar, mas é só uma questão de currículo, é só uma oferta. Não, porque a gente também vai precisar mexer com a infraestrutura da escola. Então, se a escola tem 10 salas de aula, a sala de informática, o laboratório e a sala dos professores, e em cada período eu tenho aula, como no ensino médio eu posso ter escolas ofertando aprendizagem nos 3 períodos, manhã, tarde e noite, e esses alunos de cada turno precisam, em contraturno, participar dos itinerários, em qual espaço será ofertado os itinerários? Então, eu preciso de ampliação de salas, aquisição de novos materiais pedagógicos, porque serão aulas diferenciadas. Então, é uma vasta questão estrutural que eu também preciso pensar. Ou, às vezes, eu também vou mexer com novas escolas, né? Então, eu preciso criar novas escolas que atendam em tempo integral, como é um dos objetivos dos nossos planos aí de educação, tem como meta, ou melhor, como estratégia para a melhoria da qualidade da educação, implantar escolas com ensino integral. Como que eu vou ofertar ensino integral em uma escola que já tem a divisão em 3 turnos? Em questão de infraestrutura é muito difícil, então eu preciso muitas vezes criar novas escolas. Então está tudo relacionado e são muitas questões que ainda estão em abertas e vão continuar. Nós achávamos que 2020 era o ano das respostas, porque seria a implementação da BNCC, mas a gente vê que cada vez mais surgem novos questionamentos. E se? E como? E como? Por quê? Né? Então, professora Ana Paula, não sei se você tem mais alguma questão que você queira deixar de pensamento para os nossos alunos e as suas contribuições também. Então, professora, eu até estava pensando, enquanto você falava, em um momento você mencionou a questão do protagonismo do aluno, e eu me lembrei de enfatizar isso, então, para nós caminharmos aí para o final, que é uma outra reflexão que pode ficar para os nossos alunos, né? Então, a BNCC fala em protagonismo, né? Só que nesse momento agora de pandemia, nós temos uma dificuldade bastante grande para fazer com que esse aluno tenha esse protagonismo, ele consiga atuar de forma ativa mesmo nesse processo de aprendizagem. Então, esse está sendo um desafio grande e que também impede um pouco que essa BNCC esteja atuando ativamente agora nesse período. Estava pensando só para pontuar isso. E para fechar a minha fala, eu acredito que a gente volte ao ponto inicial, né? A gente volte lá no início da nossa aula
enfatizando novamente como é importante para nós, enquanto educadores, seja de qualquer componente curricular, mas que nós consigamos compreender a história do processo educacional no nosso país, até as ligações, né, não só do nosso país, mas com os contextos internacionais. Isso é extremamente importante, porque enquanto educadores, nós temos que saber com a realidade que nós estamos lidando, o porquê que aquela realidade está posta daquela forma naquele momento. E aí, claro, conseguir incentivar o nosso aluno futuramente a ser um cidadão crítico, atuante, reflexivo, porque é essa a nossa função. Então, se apenas nós passarmos conhecimentos sem refletir sobre eles, do porquê que eles estão sendo transmitidos dessa forma, qual é a nossa realidade política, econômica, cultural e etc., isso vai estar só sendo dito, são só palavras. E a educação não são só palavras, não é? Tem que ser colocada ali em prática. Acho que seria isso. Ótimo, professora Ana Paula. Então, complementando essas reflexões que a professora Ana Paula nos deixou, como a gente tem um foco aqui nas políticas educacionais, eu convido você a refletir por quê? Por que as políticas educacionais que estão atuantes, em vigência, são essas e não outras? Quais são os contextos de influência? Quem já leu a unidade 5 e já leu as unidades anteriores, já conhece esse termo. Quais são os contextos de influência, ou seja, o que move a nossa sociedade no caminho de determinadas políticas e não outras. Conforme Ball vai nos dizer, o contexto de influência deve ser a própria sociedade, que nós também salientamos ali no começo do nosso estudo de caso, ou seja, os problemas da sociedade devem ser vistos e evidenciados pela sociedade e assim também deve ser com as soluções desses problemas, os projetos de lei, dentre outras medidas que a sociedade vai verificar qual é a melhor e vai propor, e também por meio dos seus representantes, aqueles que nós escolhemos para nos representar enquanto cidadãos, os vereadores e outros políticos que estão em seus cargos para representar os interesses da sociedade e o bem coletivo. Então, nós precisamos verificar qual é esse contexto que está influenciando? Será que é o da nossa própria sociedade ou será que nós temos aí um contexto de influência internacional, entre outros? Então, eu deixo também isso como um ponto de reflexão para vocês, juntamente com as reflexões que a professora Ana Paula já nos deixou. E agora, sim, para finalizar, eu gostaria, professora Ana Paula, que você deixasse uma dica de quem já está em sala de aula, com essa experiência, você disse muito bem que você está aprendendo cada vez mais, a BNCC ela vai nos trazer também, acredito que esse conhecimento de novas práticas, e os nossos alunos, eles ainda estão dentro da academia, então acredito que eles já vão sair com o conhecimento teórico e prático da BNCC muito mais solidificado do que ou melhor, de uma forma mais facilitada, digamos assim, do que quem já está em atuação, que vai precisar, ou por conta própria, ou com a ajuda de formação continuada, compreender toda a BNCC e as suas propostas e tudo mais, para então colocar em prática. Então, vindo de uma pessoa que já está em atuação na prática, qual é a dica que você deixa para os nossos futuros professores? Ótimo. A prática, ela não é nada sem a teoria, né? E vice-versa, né? Nós precisamos que esses dois âmbitos eles estejam sempre unidos. Então, enquanto professora que já atua na prática, eu percebo que a todo momento eu tenho que partir para o ato da reflexão, da análise da minha prática, de voltar para a teoria. Então, como dica aí generalizada, não só para esse período, mas como um todo, né, de professores atuantes, o professor ele tem que ser um professor pesquisador, né? O professor ele tem que buscar se debruçar mesmo na teoria a todo momento, porque eu vejo a Ana Paula que saiu da graduação em 2010 e comparo com a Ana Paula hoje e a gente acha que a gente sai da graduação preparado. Nós pensamos, nossa, eu sei tudo que eu precisava saber e agora é só colocar em prática. E não é assim, né? Nós sabemos, a professora Suzy sabe muito bem também, que os nossos estudos, eles nunca terminam
que nós temos que ser profissionais dedicados, reflexivos, críticos, questionadores, né? Para poder, sim, fazer uma educação de qualidade. Então, a minha dica seria essa: não deixem de ser professores pesquisadores. E quando eu falo em ser professor pesquisador, não me refiro só à academia, né? É a sua atuação cotidianamente falando mesmo. É a reflexão, a ação, reflexão, ação. Isso mesmo, ótima dica, professora Ana Paula. Eu gosto muito dessa questão de a gente sempre retomar essa teoria, a prática, e ver ela como duas formas totalmente intrínsecas, como se fosse uma moeda. Teoria e prática são dois lados diferentes, mas elas são inseparáveis. E a gente escuta muito, eu fico muito angustiada quando eu escuto assim um professor ou um recém-formado ou ainda alunos que estão na graduação falando: na prática a teoria é outra. Não, gente, se na prática a teoria é outra, algo está errado, porque toda prática tem uma teoria por trás, da mesma forma que toda teoria surgiu de uma prática. Então, na prática, a teoria é a mesma e tem que ser a teoria e a prática vinculada. Então, eu tenho que agir e eu tenho que refletir. A minha reflexão é a teoria, o meu agir é a minha ação. Então, não posso pensar de forma desvinculada teoria e prática, ok? Então, eu adorei a sua dica, professora Ana Paula. A gente se despede aqui do nosso estudo de caso. Agradeço muito a sua participação. Tenho certeza que contribuiu muito com a formação dos nossos alunos. E você, caro aluno, e eu nos encontramos nas nossas lives. Então, eu espero você. Não deixe de ler o livro da disciplina, que tem conteúdo de uma forma muito aprofundada, foi muito bem escrita, e também as nossas aulas conceituais, que são extremamente importantes para você compreender todos os conceitos que nós dissemos aqui, todos os contextos históricos da questão do regime militar, como que foi a década de 60, de 1960, as outras, como que se construiu as políticas, quais são esses contextos de influências que eu deixei aqui como ponto de reflexão para vocês. Tudo isso está sendo discutido nas nossas aulas conceituais e nas nossas lives. Vocês fiquem à vontade para questionar, pesquisar e agirem também. Então, eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.